Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper. Eu gostaria que vocês participassem muito da aula de hoje. Tem bastante coisa que não está definida em protocolo, em passo a passo, em framework, que tem artigos novos, e tem várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, pode ter muitas situações que vocês já viveram ou conhecem e não estão incluídas na aula. Pode acontecer de ter muitas coisas que acontecem nos artigos científicos e nos livros que não acontecem com a gente, ou que acontece diferente com a gente por conta do nosso contexto, especialmente porque a gente tem um contexto muito diferente de alguns países, porque a gente tem dois sistemas de saúde, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, e a saúde complementar, que são os planos de saúde. E pode ser que o atendimento seja completamente diferente nos dois, tanto em velocidade, quanto em acesso, quanto em tipo de tratamento e assim por diante. Tá? Então, quando a gente vai falar de um artigo científico que sai, a grande maioria do material sai da América do Norte e da Europa, às vezes a gente precisa contextualizar aqui, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, especialmente aqueles que já trabalham na área, que têm acesso ou que têm alguma experiência, para a gente dividir experiências e fazer com que as pessoas que ainda não têm experiência, não têm acesso, saibam do que a gente está falando. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre prescrição de exercícios físicos para pessoas em tratamento oncológico, lembrando que a gente está falando daquelas pessoas que acabaram de receber um diagnóstico, então ela recebeu um diagnóstico, ela vai esperar para fazer o seu tratamento, e o professor Henrique falou, a aula passada, que isso pode demorar algumas semanas, pode demorar alguns meses, e a partir do momento que ela faz o tratamento, ela é uma pessoa desse tipo de pessoa que a gente está falando. Não é a pessoa que está entre o diagnóstico e o tratamento, é a pessoa que iniciou o tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele químio, rádio, ou qualquer outro tipo de tratamento, ou até a combinação deles. Tudo bem? Então, é dessa pessoa que a gente está falando. Eu vou começar contextualizando, falando basicamente isso, quem são essas pessoas, onde a gente encontra. Vou falar um pouco também sobre onde a área se encontra, isso é muito importante. Eu trago aqui uma linha do tempo mostrando o que é que a gente sabe e o quanto isso tem aparecido nos últimos anos, como isso tem evoluído nos últimos anos. E aí a gente vai falar um pouco sobre, está errado aqui, não é com, é como, quando e onde as pessoas devem se exercitar. A gente vai discutir um pouco sobre isso, porque não existe um consenso, e a nossa realidade é diferente da realidade da América do Norte e da Europa, como eu já disse. Então, como, quando e onde vai mudar em relação ao nosso contexto, do que a maioria dos guias trazem, especialmente os guias americanos. A gente vai falar sobre avaliação, apesar de 2 aulas atrás eu ter falado um pouco sobre os efeitos adversos que acometem as pessoas que têm a doença e que passam pelo tratamento, é importante a gente falar agora sobre quais aspectos avaliar, quais são os componentes importantes da avaliação. Eu falo que esse é o primeiro grande passo, e depois a gente vai falar sobre o programa propriamente dito, né? O programa de exercícios físicos tem alguns componentes que são obrigatórios, outros que não são obrigatórios, mas são importantes. A gente vai falar sobre cada um deles e como a gente organiza esses componentes para construir o nosso programa. Falamos depois sobre algumas considerações, especialmente algumas considerações específicas sobre um tipo de câncer ou outro. Existem especificações para o câncer de mama, especificações para o câncer de próstata, algumas particularidades para o cólon, reto, assim por diante. A gente fala sobre alguns deles. E se a gente tiver tempo, porque tem bastante coisa, eu tenho aqui 2 ou 3 estudos de caso que eu queria discutir com vocês. Vou colocar aqui um caso e a gente vai discutir. Quero saber qual seria a conduta que vocês adotariam, qual a estratégia que vocês adotariam, se vocês têm alguém, se tem alguém aí que já tem alguma experiência, quer compartilhar e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que a área, apesar da área de oncologia não ser tão recente assim, né,
A área de oncologia cresceu muito, surgiu antes, né, há algum tempo, em 1800 e alguma coisa, mas ela cresceu muito no pós-guerra, especialmente essa área nossa de tratamento. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom de evolução, tanto nos casos de câncer, mas principalmente no tratamento oncológico. O tratamento oncológico evoluiu muito depois da década de 40, 1940, 1950 e assim por diante. Com o surgimento, na mesma década, surgiu a radioterapia, a quimioterapia, a cirurgia começou a evoluir para ser menos radical e assim por diante. Mas a área de exercício físico, eu vou tentar mostrar para vocês que ela surgiu, apesar de quase junto com a área de oncologia, ela cresceu e ganhou algum corpo só nos últimos anos. Então, a área de oncologia e exercício, ou a área de exercício físico para esse tipo de população, é muito nova. Então, reparem que o primeiro estudo que se tem relato de que faz uma relação entre epidemiologia da atividade física ou epidemiologia do câncer com o exercício físico é de 1911, ou seja, há mais de 100 anos, numa época ainda que a doença não era bem desenhada, era inclusive um pouco negligenciada, porque as pessoas também morriam mais cedo, mas principalmente porque não havia tratamento para a doença, então as pessoas eram diagnosticadas e a grande parte dela morria. Como eu disse para vocês, a grande evolução do tratamento oncológico aconteceu depois de 1935, quando a guerra terminou, em 1943, 45, até o final da década de 60. Essa época em que a oncologia, o tratamento oncológico evoluiu. E em 1935 apareceu o primeiro estudo pré-clínico feito com animais, mostrando que animais que faziam 2 horas de exercício tinham 56% menos um tipo de carcinoma específico para trabalho com animais. E desde então, houve uma lacuna muito grande, né, dos estudos pré-clínicos para primeira proposta, o primeiro ensaio clínico. Então, reparem que só em 1969 surgiu o primeiro programa de reabilitação para pacientes que haviam retirado um tumor, um programa de reabilitação pós-cirúrgico. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 69, e foi publicado nessa revista de terapia. E o primeiro ensaio clínico com pacientes oncológicos só surgiu, o primeiro ensaio clínico randomizado só surgiu na década de 80, foi publicado em 1988, e foram logo 3 ensaios clínicos, que foram feitos na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, em que os pesquisadores propunham algum tipo de exercício físico para pessoas que tinham feito tratamento oncológico. Então, de 1910, basicamente, dessa década, para até o final da década de 80, muita coisa aconteceu na oncologia, mas pouquíssima coisa aconteceu na área de exercício físico. Tudo bem? E aí vocês vão ver que agora há uma evolução crescente a partir de então. Então, os primeiros trabalhos, as primeiras revisões surgiram na década de 90, especialmente com esse pesquisador, e eu gosto de colocar aqui o nome das pessoas, porque se vocês forem ao PubMed, colocar o nome dessas pessoas, se forem na internet colocar o nome dessas pessoas estão ativas até hoje, tanto que é uma área nova. Isso prova que é uma área nova. Todas essas pessoas que eu vou falar para vocês são pessoas ativas, fazem os seus estudos e comandam alguns, inclusive, posições importantes nas sociedades de exercício, de oncologia, trazendo as posições mais recentes. Então, esse pesquisador canadense, o Cornea, ele estudou nessa época em Ohio, e depois, hoje, trabalha no Canadá, e ele tem uma quantidade enorme de trabalhos mostrando, ele faz parte da evolução, faz parte da evolução da área, e tem vários trabalhos com diversos tipos de desfechos para pessoas que tinham câncer. Então, ele, em 1996, publicou a primeira revisão sistemática, identificou 11 estudos, 4 eram ensaios clínicos randomizados.
para vocês verem que tinha pouca coisa. E aí, quando virou o século, né, de 2001 para frente, começou a aparecer bastante coisa. Então, foi esse mesmo pesquisador, em 2001, o Kerry Corneia, que publicou o primeiro framework. O que é isso? O primeiro passo a passo, primeira tentativa de protocolo para trabalhar com pessoas que tiveram câncer, e ele chamou assim de PACE Framework, é Physical Exercise Across the Cancer Experience. O trabalho é bem genérico, fala sobre alguns aspectos específicos, mas ele ainda é bem genérico. Foi no mesmo ano que o primeiro trabalho de exercício físico foi publicado no Journal of Clinical Oncology, que é a revista da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, o principal periódico de oncologia, talvez, dos Estados Unidos, com certeza, ou um dos principais, e um dos principais do planeta. Foi a primeira vez que uma revista, um jornal tão importante de oncologia clínica, publicou um trabalho de exercício físico. Quem fez isso foi essa autora, a Segal, que hoje, inclusive, faz parte de um painel de experts do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Outra pessoa que é muito ativa na área, e vocês devem conhecer, é a Catherine Smith. A Catherine Smith, então, fez uma revisão sistemática em 2005, identificou 32 ensaios clínicos envolvendo os pacientes em tratamento e sobreviventes. Então, de 96 para 2005, em menos de 10 anos, o número de trabalhos clínicos, né, mais do que, quase aumentou, ensaios clínicos randomizados, quase aumentou em 8 vezes, não é isso? E foi a primeira vez também que esse autor, o Kerry Corneia, usou um termo que a gente usa muito, que a língua inglesa usou muito, que é o exercise oncology, que a gente não consegue traduzir muito bem para o português, porque fica ruim, não é? Oncologia, que a gente usa isso para falar sobre fisiologia do exercício, não é isso? A fisiologia do exercício hoje é uma área consolidada. Nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, eles usam muito o exercise oncology, e a gente não consegue muito traduzir isso literalmente. A gente fala de exercício, oncologia do exercício, não sei. Então a gente fala exercício físico em oncologia, exercício físico para oncologia, ou algo assim. Certo? E aí reparem que eu coloquei quase 100 anos em uma tela, e daqui para frente a gente vai ter 15 anos, 10 anos, onde rolou um boom total da área de exercício físico e oncologia. Então, em 2010, um autor que chama Speck fez uma meta-análise e incluiu 82 ensaios clínicos. Então, de 2005 para 2010, dobrou o número de ensaios clínicos presentes na literatura. E em 2010, foi a primeira vez também que uma entidade científica se posicionou. O Colégio Americano de Medicina do Esporte publicou a sua primeira posição, o seu primeiro material falando sobre exercício físico para pessoas com câncer. Ele chamou de painel do especialista sobre exercício físico para pessoas com câncer ou para sobreviventes do câncer. Eles definem sobrevivente nesse material como toda pessoa que foi diagnosticada com câncer. A partir do momento que ela foi diagnosticada, ela já é conhecida como sobrevivente, que é outra palavra muito utilizada na área, na língua inglesa, e que a gente não usa muito, ou tem muita gente que não gosta de utilizar em língua portuguesa. Inclusive, algumas pessoas que têm câncer, ou tiveram câncer, não gostam de ser chamadas de sobreviventes. Da ideia de que ela sobreviveu, e sobrevive, não vive, tudo bem? Na língua portuguesa, isso é relevante, na língua inglesa, isso é pouco relevante. Tudo bem? Então, essa aqui é outra pessoa que vocês devem conhecer e procurar, a Christine Campbell. É super ativa, hoje também trabalha no Canadá, mas ela foi, em algum momento, ex-aluna da pessoa que eu falei para vocês, que eu mostrei no slide anterior, que é a Catherine Smith. Tudo bem? Em 2012, já que tantos canadenses participaram dessa área, um guia canadense foi publicado sobre nutrição e atividade física. É um material bem simples, mas inclui atividade física como... É um dos primeiros que fala que a atividade física, o exercício físico, deve ser parte do tratamento oncológico e não algo separado. Ele deve ser incluído no tratamento oncológico, como parte do tratamento oncológico.
Em 2017, aquela mesma autora que eu falei para vocês, publica o que ela chama de um guia prático, não é? Então, ele começa a ficar um pouco mais específico. Em 2018, isso foge da alçada um pouco mais das sociedades específicas de exercício de oncologia, e ganha um material, inclusive da Organização Mundial de Saúde e do Fundo Mundial de Pesquisa e Desenvolvimento do Câncer. Então, em 2018 foi publicado um documento super interessante que fala sobre atividade física, que fala sobre exercício físico, e é a primeira vez também que a Organização Mundial de Saúde inclui alguns tipos de doença no guia de atividade física, e tem uma página, um capítulo que fala só sobre câncer, como a prática de atividade física previne o câncer, tudo bem? Em 2019, então, tem 2 documentos que são muitíssimo importantes para a gente, e que eu vou citar muito aqui no nosso material. Então, em 2019, uma sociedade australiana publica um material que é muito bom, e é o que eu considero o mais próximo, ou o melhor, para quando a gente fala de prescrição de exercícios, é o mais prático e o que mais se aproxima da nossa realidade. E nele estão 2 pesquisadores que fazem muita diferença para a área. Um chama Robert Newton, trabalha em Perth, na Austrália, juntamente com esse, Daniel Galvão, que também trabalha em Perth, na Austrália. Guardem esses nomes, eles falam muito sobre exercício físico, inclusive exercício de força, musculação, e trabalham muito nos últimos anos com próstata, tudo bem? Com pacientes de próstata. Em 2019, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que tinha lançado em 2010 a primeira posição, renova a sua posição, e agora eles trazem 3 volumes. O primeiro volume que fala sobre prevenção, e o segundo volume que fala sobre sinais e sintomas, como o exercício físico, como a atividade física previne alguns sinais e sintomas, como a fadiga, como a qualidade de vida, e assim por diante. E eles lançam um movimento no Colégio Americano, já que a Catherine Smith vira a presidente da Sociedade Americana, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles criam um movimento que chamam de Moving Through Cancer. E é uma campanha que tenta incluir o exercício físico como parte do tratamento oncológico. E esse hoje tem uma página, eles mandam um newsletter no e-mail e alguma coisa assim. E aí começam a acontecer mais posições, a Sociedade de Oncologia também publica um material. Em 2021 existe uma força-tarefa aqui no Brasil para fazer um material parecido, para incluir a população brasileira. É a primeira vez que isso acontece na América Latina. Nenhum documento era citado na América Latina anteriormente. Em 2021, também um dado importante, a ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, faz uma posição só sobre nutrição e atividade física, algo que eles nunca tinham feito. Então, é a principal sociedade de oncologia, uma das principais sociedades de oncologia no mundo, falando sobre atividade física e nutrição. Eu vou mostrar esse material para vocês. Tudo bem? Reparem também que eu peguei desde 1988, onde foi publicado a primeira ensaio clínico, até 2022, o número. É claro que eu não fiz nenhuma busca bastante específica. Eu só coloquei exercício e câncer no PubMed, e vocês veem que o aumento é exponencial, pelo menos até 2021. Então, em 2021, tem 2.700, quase 2.800 trabalhos publicados nessa temática. Lá, 10 anos atrás, tinha 100 trabalhos publicados nessa temática. Tudo bem, gente? Então, resumindo, é uma área nova, porém uma área em expansão, certo? É por isso que, se a gente pensar na parte prática, tem mas muita gente ainda que não sabe, ou não tem ideia, ou não sabia que fazer exercício é possível e é seguro durante o tratamento, antes da cirurgia, durante o tratamento e após o tratamento. Tudo bem? E que isso tem inúmeros benefícios e que isso deve ser feito e deve ser que essas pessoas devem ser encorajadas a fazer exercício. Tudo bem, gente? Então, a gente vai focar em alguns documentos, tá?
vou trazer algum material sobre este último aqui, e o material australiano também é muito bom. Os dois, não sei se o da ASCO tá, mas o australiano e o material que eu escrevi estão lá na nossa sala de aula virtual e eles resumem bastante, trazem muita coisa que eu vou usar lá hoje. Tudo bem? Então, reparem o que é interessante aqui, que é muito diferente do que tinha feito o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Esse documento da ASCO, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi publicado na revista da ASCO, que é um dos principais periódicos da área, falando sobre exercício, dieta e controle do peso durante o tratamento oncológico. Reparem que eles falam só, todo o material que está aqui é durante o tratamento oncológico. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, em 2019, estava falando sobre sobreviventes, daquelas pessoas que receberam o diagnóstico até o fim da vida. Então, este aqui tem muito mais a ver com a nossa aula de hoje, porque ele traz evidências e recomendações para pessoas que estão fazendo tratamento oncológico. Seja ele cirúrgico, químio, rádio, ele começa definindo quais são os tratamentos, como isso é feito e assim por diante, bem rápido, mas traz alguma ideia. E olha que interessante, eles reparam, eles avaliaram vários dos desfechos, e aí como o exercício físico pode controlar ou ajudar a controlar a fadiga induzida pelo tratamento, capacidade cardiovascular ou diminuição da capacidade cardiovascular, a força, a função física, a qualidade de vida, depressão e ansiedade, composição corporal, qualidade do sono, função cognitiva, taxa de quimioterapia completa, isso quer dizer quantas sessões estão programadas e quantas ele completa, esse é um prognóstico de tratamento, né? Pessoas que não completam a quimioterapia não tem um pior prognóstico para a doença e para o seu tratamento, e tipo e dose de exercício. Eles fazem algumas citações sobre o tipo e dose de exercício. Então, eles colocam aqui, né, a questão clínica, o exercício físico durante o tratamento é seguro e melhora alguns desfechos como qualidade de vida, toxicidade do tratamento, controla o câncer e todos esses desfechos. E a recomendação é a seguinte, os oncologistas devem recomendar exercícios aeróbicos e anaeróbicos durante o tratamento curativo com a intenção de abreviar ou mitigar ou diminuir os efeitos do tratamento oncológico. A evidência é moderada a baixa, isso quer dizer que tem poucos estudos ainda mostrando que isso daqui acontece de verdade, mas, mesmo assim, com a evidência moderada a baixa, a recomendação é alta. Isso quer dizer que os oncologistas devem recomendar que as pessoas façam exercícios físicos. Tudo bem? Sim? Vocês me interrompam, tá, gente? Já falamos sobre isso, certo? Então, do que é que a gente está falando? Acho que ficou claro. A gente está falando dessa fase aqui, não é isso? Lembra? A gente já usou essas fases do tratamento, o contínuo do tratamento oncológico, a pessoa é diagnosticada e a gente chama isso de pós-diagnóstico, tem duas fases basicamente, são distintas, em tratamento e sobrevivência. Eu usei sobrevivência aqui porque retirei de um termo em inglês, e aí mesmo dentro do tratamento a gente tem o pré-tratamento, que foi o professor Henrique falou a aula passada, e hoje a gente está falando do tratamento, seja ele neoadjuvante, cirúrgico, adjuvante, e um pedaço do pós-tratamento, especialmente por conta que alguns efeitos colaterais são persistentes e outros não. Então, a gente vai ver a aula que vem que alguns efeitos adversos do tratamento vão persistir para o resto da vida. Mas alguns não, eles vão sumir. Então, a gente fala que o exercício físico pode amenizar alguns dos efeitos colaterais do tratamento durante o período e logo depois do período. Tudo bem? Lembrando que esse período
é muito importante que a gente pense que o tratamento pode ser cirúrgico, a grande maioria dos pacientes passam por um tratamento cirúrgico, e além disso, então, esse período é também um período pós-cirúrgico, isso requer muita atenção e algum cuidado, e alguns pacientes podem estar em cuidado paliativo, ou controle paliativo, ou pode ainda estar passando por um tratamento que não é o primeiro. Ele faz um tratamento, passa por um tempo de vigilância e repete o tratamento, ou ele passa por uma recidiva, ou porque descobriu metástase e assim por diante. Então, a gente vai falar aqui de alguns casos diferentes. A gente vai generalizar em algum momento e depois especifica quando é necessário. Tudo bem? Então, a gente vai passar algum tempo agora falando sobre como fazer na prática. A tentativa aqui, gente, é trazer a grande maioria do material que eu mostrei para vocês ali em cima para a prática. O que é que a gente tem na literatura, o que é que a gente tem de evidência para que a gente consiga construir uma ideia, ou pelo menos um passo a passo, um guia, ou que traga para a gente alguma sequência ou alguns componentes que são muito importantes para que a gente coloque dentro da nossa rotina, desde quando receber uma pessoa que pretende fazer exercício até o início, ou o início do protocolo ou o final do protocolo. Tudo bem? Então, eu deixei um material para vocês lá na sala de aula, e é muito interessante que vocês leiam. Ele é em língua portuguesa, é fácil, faz parte daquele grupo de materiais que a gente tem preparado para que a leitura, para que a informação chegue mais fácil para as pessoas. Então, esse material aqui foi um material que eu produzi em 2022, publiquei numa revista brasileira, de livre acesso, vocês conseguem acessar, não tem que pagar. Está publicado em língua portuguesa, que fala um pouco sobre quando, como, quanto e onde indivíduos com câncer sobreviventes devem se exercitar. E se vocês lerem, vocês vão reparar que aqui já tem alguma adaptação para o nosso contexto, para o contexto brasileiro. E vou dar uma dica, a gente vai falar sobre isso mais especificamente, mas vou dar uma dica. Por exemplo, os guias americanos, australiano, espanhol, todos aqueles que eu falei para vocês, alguns discutem, outros não discutem. O médico oncologista deve ou não deve avalizar, a gente precisa ou não precisa do consentimento médico para que uma pessoa faça exercício? Tudo bem? A gente vai discutir sobre isso. O exercício físico deve ser supervisionado ou não? Só que a pessoa faça alguma atividade em casa já funciona, já vale. A gente também vai discutir sobre isso. Em alguns países, especialmente na América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, os profissionais, pessoas que trabalham com exercício físico não precisam ser formados em educação física, não é isso? Eles só precisam de uma licença do Colégio Americano de Medicina do Esporte, então ele não necessariamente precisa ter uma formação de graduação. Então, eles tratam esse tipo de profissional de uma maneira diferente de como a gente trata no Brasil. A gente também vai discutir um pouco sobre isso. Então, aqui o que eu fiz, criei um fluxograma, né, tá escrito, fluxograma de etapas mais importantes para o encaminhamento de pessoas com câncer, sobreviventes do câncer, para os programas de exercício físico, considerando a necessidade de supervisão, o local recomendado, de acordo com os níveis de complicações e efeitos colaterais que você encontra. Então, existe aqui 3 níveis. O primeiro nível que coloquei em rosinha, que chama um pouco mais atenção. Reparem que ali tem, se a pessoa tem mudanças importantes na composição corporal, como caquexia, osteoporose, IMC acima de 35, presença de disfunções físicas severas, como neuropatia periférica, ataxia, perda de equilíbrio, ou baixa independência ou nenhuma independência, presença de complicações hematológicas, como anemia, neutropenia, muita dor, e aqui complicações específicas durante o tratamento, né? Aqui tem as 3 fases, antes do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. Presença de tumores ósseos ou metástase óssea, cirurgia de pulmão ou abdominal, linfedema, inflamação local ou celulite exacerbados. Aqui tem um nível de supervisão e recomendação para onde o exercício deve ser feito. A supervisão deve ser multiprofissional, ou é uma sugestão, né?
e deve ser especializado, por exemplo, fisioterapeutas, profissionais de educação física e médicos, e em geral é bom que seja feito em algum hospital, ou uma clínica oncológica, ou pelo menos um lugar que tenha alguma especialização, tudo bem? E assim por diante, isso segue, né? Quando as condições são menos severas, a supervisão especializada é recomendada e tal. Até que a supervisão não seja necessária, porém é recomendada, eu mantenho o nível de recomendação mesmo que a pessoa não tenha nenhuma severidade, porque vários bons estudos têm mostrado que pessoas que fazem exercícios supervisionados têm mais benefícios que pessoas que não fazem exercícios físicos ou fazem atividade física não supervisionada. Tudo bem? A gente vai falar sobre isso mais especificamente pela frente. Então, olha lá, primeira pergunta que a gente vai tentar responder é, na prática, quando? Quando uma pessoa deve iniciar o seu programa de exercícios físicos? Então, segundo a Associação Americana, ou a Sociedade Americana de Oncologia Clínica e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, quanto antes, melhor. Tudo bem? Então, eles dizem que pessoas com câncer podem beneficiar-se da prática de exercícios físicos tão logo são diagnosticados. E durante todo o tratamento contínuo do câncer, seja ele contínuo, seja ele na fase de tratamento primário, no pós-cirúrgico e outros. Embora muitos médicos especialistas ainda sugiram um repouso durante o tratamento oncológico, a gente deve tentar convencê-los de que essas pessoas podem se beneficiar com a prática de exercícios físicos. Tudo bem? Todo paciente oncológico deve engajar-se quanto antes possível em programas de exercício físico, é o que diz o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Tem alguns poréns, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, atenção 1, considerar o interesse e disponibilidade do paciente para garantir a sua saúde mental. Segundo esses guias, isto é ponto fundamental, quando conversar, quando no recrutamento ou na indicação da pessoa. O diagnóstico do câncer é um momento muito difícil para a grande maioria das pessoas, é um momento que ela tem que se organizar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo, ela não está esperando que isso acontecesse, ela vai ter que reorganizar o seu trabalho, vai ter que reorganizar a sua família, tem gente que tem que deixar os filhos com alguém, tem gente que tinha as suas tarefas e vai ter que mudar como as tarefas são feitas, tem gente que faz o tratamento em outra cidade, isso pode ser um complicador, tudo isso faz com que grande parte das pessoas tenham algum tipo de sintoma depressivo ou sintam algum tipo de ansiedade. Um consórcio de estudos feitos mostrou uma iniciativa, né, digamos que é uma iniciativa COMET, que fala sobre acometimentos de pessoas com diversas doenças, mostrou que quase 98% das pessoas que recebem um diagnóstico oncológico dizem que o principal sentimento, principal efeito adverso que ele sente durante o tratamento são sintomas mentais, de depressão e ansiedade, então esse é um ponto que a gente não pode negligenciar. Então, digamos que a falta de sensibilidade a esse contexto pode diminuir consideravelmente a aderência das pessoas à prática de exercícios físicos. Então, apesar da gente achar que ele pode se beneficiar com o exercício em qualquer fase, se ele não estiver apto psicologicamente, é importante ser sensível a adiar a entrada dele no programa ou adiar o convite. Tudo bem? Atenção 2, é importante considerar ainda que muitos pacientes oncológicos passarão por um período pós-cirúrgico, não é isso? Onde o repouso pode sim ser uma medida importante. Então, se a pessoa acaba de sair da cirurgia, é importante que ele passe pelo cuidado da fisioterapia, e ainda assim a gente precisa conversar e entender muito bem a pessoa no período pós-cirúrgico, certo? Então, se o repouso é importante, a gente precisa também mencionar que em alguns pacientes o repouso é importante e a gente não deve incluí-los quanto antes. Tudo bem? E eu trouxe esse trabalho, eu deixei esse trabalho aqui para lembrá-los, para me lembrar e fazer esse comentário. Esse trabalho compara
pessoas que foram incluídas imediatamente versus depois ou tardiamente, né, no programa de exercício, em pessoas que recebiam diagnóstico de câncer de próstata e utilizavam ou não terapia para deprimir o sistema, para controlar hormônios nessas pessoas, e eles reparem, né, que, como eu falei para vocês, reparem os autores, professor Robert Newton da Austrália, professor Daniel Galvão, que eu citei lá no começo, o Denis é aluno desses dois, tem alguns trabalhos importantes na área, a professora Prue Corneia também é uma professora australiana, que tem muito material sobre isso, procurem essas pessoas na internet que vocês vão encontrar muito material sobre o assunto, e ele mostra que pessoas que são incluídas imediatamente têm mais benefícios, se recuperam antes, ficam menos tempo no hospital do que pessoas que são incluídas tardiamente, tudo bem? Então, a gente tem que tentar incluí-los quanto antes, mas pessoas que não estão aptas ainda, especialmente do ponto de vista psicológico, a gente deve considerar isso. Tudo bem, gente? Alguma questão aqui? Eu aproveito para tomar minha água. Pode falar, Fernando, por favor. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bem, você pode comentar, Fernando. Cara, não, eu estava aqui essa discussão acho que é válida, né? Quando começar a iniciar e a dificuldade sobre... Acho que a gente sabe quanto mais cedo, melhor, né? Acho que esse ponto é muito, muito importante para a gente. O que o pessoal lá da Austrália tem feito é essa tentativa de colocalização de academias mais hospitais. Isso começou lá, até porque o Robert Newton, ele tem umas parcerias com algumas empresas privadas que têm feito essa integração hospital-academia. Eu acho que essa realidade ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter aqui, mas o que acontece? Né? A partir do diagnóstico, esse paciente já começa a participar de algum tipo de conhecimento de que exercício existe. E se ele entende que o início do tratamento do câncer ele pode ser combinado com algum tipo de exercício ou algum tipo de conversa mesmo, né, sobre vida ativa, eu acho que eles têm tido bons resultados. Claro, ainda é muito cedo, são poucos centros que eles ainda têm, mas é uma coisa que a gente tem que começar a ver com bons olhos, né, essa aproximação de academias em centros oncológicos. Talvez você deve falar daqui para frente, né, da dificuldade de além da dificuldade de recrutamento, é a dificuldade de manter esse paciente em tratamento. Mas acho que é uma experiência bacana, né, que eles têm feito aí, e eu tomara que dê uma expandida nesse material, porque vai dar uma revolucionada bacana. Legal, Fernando, ótimo comentário. A Austrália é sim um dos países mais avançados nessa área, junto com o Canadá, a Alemanha, e Estados Unidos, mais por algumas iniciativas específicas, né? Mas eu tenho, inclusive, um colega, um amigo, que estudou comigo na graduação, não vou falar o ano, porque senão vão falar, nossa, o professor está ficando velho, e que está trabalhando na Austrália, trabalha na Austrália, e ele trabalha numa academia pública. E na academia pública, as pessoas do ambulatório de especialidades são encaminhadas. E ele me ligou um dia para pedir umas dicas e conversar sobre... Ele tem recebido cada vez mais um encaminhamento de pessoas que já tiveram câncer e que estão em tratamento oncológico para as academias públicas. Então, isso também tem acontecido neste nível, né? No nível... Fase inicial? Ou não? Isso, ele recebeu e falou que recebeu... Nos últimos 2 meses, recebeu gente fazendo o tratamento, inclusive. Exatamente do que a gente está falando agora. Então. Eu acho que a ASCO, esse guidelines da ASCO deu uma acelerada muito no processo, né, de esperar terminar o tratamento. Não, quanto mais cedo, mais eficaz seria isso, né? Isso, ainda mais partindo de quem é, não é? Da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que inclusive, apesar do Colégio Americano de Medicina do Esporte já ter se manifestado há 10 anos atrás, isto sim é um movimento relevante, não é? A Sociedade de Oncologistas Americana falando que as pessoas devem fazer exercícios, se beneficiariam muito
se elas fizessem exercício durante o tratamento oncológico. Especialmente na rádio. Seria muito legal se a gente começasse a atender esses pacientes durante as sessões de radioterapia. É onde eles mais sentem cansaço, é onde eles mais sentem esses efeitos colaterais de tecido conjuntivo, então eles começam a ter muita dermatite, a pele fica muito sensível, então qualquer exposição solar eles reclamam, muita sensibilidade. Então o pessoal da radioterapia seria um público muito legal para a gente começar a intervir muito cedo, mais cedo do que a gente faz hoje, né, que ainda acaba sendo um pouco atrasado, mas muitos fazem rádio, né, esse que é o problema. Legal, Fernando, ótimo. Se vocês quiserem comentar, perguntar, façam como o Fernando, levanta a mão e vamos em frente. Tudo bem, gente? E aí, o que eu fiz foi uma tentativa de organização. Existem ainda muitas lacunas, mas essa é uma tentativa de organização de um processo para prescrição de exercício físico direcionados para pessoas em tratamento oncológico. E este processo pode também ser utilizado para pessoas que já terminaram o tratamento primário, e aí existem algumas particularidades. A gente vai discutir isso mais a semana que vem. Tudo bem? Então, o primeiro passo é conhecer a equipe e ter o consentimento médico. Eu acho que no Brasil, eu não acho que ainda a gente pode dispensar o consentimento médico para fins de saúde e fins legais. É importante que a gente tenha isso. É importante que o médico saiba que a pessoa está iniciando um programa de exercícios físicos e seria muito legal que ele apoiasse, que ele fosse a primeira pessoa que dissesse, olha, aqui na nossa cidade tem um programa que é super legal, fale com essa pessoa. Tudo bem? Segundo passo, identificar o perfil de saúde e possíveis riscos envolvidos. A gente vai falar bastante sobre isso, vai complementar, a gente vai usar uma bagagem do que a gente já falou em 2 aulas atrás, sobre aqueles efeitos adversos que a gente mais encontra, e a gente vai tentar organizar como é que a gente identifica o perfil de saúde, principalmente os possíveis riscos. Terceiro passo, identificar a capacidade física, e aí sim a gente precisa identificar a capacidade física para adequar o planejamento. As pessoas vão chegar com diferentes aptidões físicas, tanto cardiorrespiratórias, quanto de força, quanto de equilíbrio, quanto de coordenação motora. Isso é muito importante a gente identificar. É diferente de receber uma pessoa na academia que não tem ou tem poucas morbidades, e as pessoas começam já a colocar as pessoas para fazer exercício. Eu acho que é importante a gente identificar a capacidade física para conseguir planejar, ok? Passo 4, e aí sim, construir objetivos e planejar o programa. E passo 5, a gente vai falar rapidamente sobre reavaliação e reestruturação. A reavaliação e a reestruturação devem estar, na minha opinião, devem estar mais presentes do que o normal, mais presentes do que acontece por aí, tudo bem? Mesmo porque as mudanças vão acontecer muito rápido. Pessoas que começam a fazer exercício, pessoas que têm câncer, ou tiveram câncer, começam a fazer exercício, no começo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, as mudanças começam a aparecer rápido, e é importante você mostrar para a pessoa que ela está mudando, tudo bem? Isso garante aderência, aumenta a aderência, garante motivação e garante o sucesso do trabalho. Vamos lá? A gente vai andar passo a passo, tá, gente? Passo 1, consentimento médico e conhecendo a equipe. É sempre muito importante que a gente tenha uma relação, os profissionais de saúde tenham uma relação, pelo menos entre em contato com o médico. Se ele não foi ele que recomendou, que a pessoa, ou pelo menos o paciente, que no mínimo, a pessoa, que é o centro, né, o paciente, diga para o seu médico que ela está fazendo exercício físico e que seria muito importante que o médico desse um atestado que ela está apta a fazer exercício, ou pelo menos falasse, ok, eu estou ciente, faça exercícios físicos. Tá? Esse pode ser um ponto polêmico. Existem médicos que podem não querer avalizar, existem médicos que podem não querer saber, e existem médicos que podem dizer, eu concordo, vocês podem fazer, e vai ser interessante. O que fazer quando o médico oncologista diz, eu não concordo, eu acho que você devia ficar
em repouso, e não existe nada escrito sobre isso, e esse, inclusive, é um problema aqui do nosso país. Os guias americanos dizem que, na grande maioria dos níveis, não há necessidade do consentimento médico. Eles dizem, inclusive, que isso é uma barreira. Pode ser uma barreira para a inclusão dessas pessoas em programas de exercício físico. Tudo bem? Então, eu não tenho uma resposta. Se você chegar e a pessoa que vem falar exercício falou assim, meu médico não deixou eu fazer. Do ponto de vista legal, você não precisa do consentimento médico, tudo bem? Mas seria muito importante, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de segurança, que o médico soubesse que a pessoa esteja fazendo exercício. Tudo bem, gente? Então, é altamente recomendado, apesar de não ser obrigatório ter o aval médico. O que eu estou tentando dizer aqui é que a relação busque sempre uma relação amigável e de conversa. E isso que eu acabei de falar está escrito aqui, né? Apesar de alguns estudos e guias discutirem a não necessidade da liberação médica para a realização dos exercícios físicos, alegando que isso pode ser uma barreira, né? Se você precisar, especialmente no SUS, né? Imaginem aqui quantas pessoas precisam marcar, quanto tempo ia demorar para a pessoa marcar uma consulta com o médico dele no SUS, quando ele acompanha, para conseguir um atestado médico para que ele volte para o programa. Isso pode demorar 6 meses, pode demorar 4 meses, tudo bem? E isso sim pode se tornar uma barreira. Eu acho que o consentimento médico pode aumentar a segurança do paciente, pode aumentar a confiança e a aderência aos programas de exercício físico. Tudo bem? Alguém já teve alguma experiência sobre isso? Pode falar, Calma. A gente não está escutando, Calma. E acho que a Calma caiu. Acho que ela foi ligar o microfone e saiu da reunião. É isso? Então, eu continuo aqui, depois que a Karen voltar, ela fala. Então, eu digo que a interação entre o profissional de saúde, os profissionais de saúde, tanto médico, fisioterapia, educação física, enfermagem, assistente social, nutrição e todos, é fundamental. Isso pode determinar o sucesso do tratamento oncológico. Quer falar, Calma? Vai lá. Agora eu voltei, que eu tô com a internet bem ruim aqui, então eu tô meio pelo celular, porque o computador não tava nem entrando. Uhum. A experiência que a gente está tendo aqui, que eu tô tendo na parceria que a gente fez entre nutricionista, na verdade a nutricionista oncológica e ela que faz o encaminhamento. Então toda a equipe médica está envolvida. Então isso é mais fácil, porque quando o paciente procura para fazer exercício, ele já procura pela recomendação. Então, essa parte da aderência tem funcionado bem nesse sentido, porque daí não tem aquele negócio do pedir autorização para o médico. Então, você fazer parte da equipe, ou pelo menos fazer parte de uma equipe, mesmo que venha alguém de terceirizado, que não seja vindo pela indicação daquela equipe, ajuda bastante nessa confiança do profissional, porque o que eu mais percebo dos pacientes será que esse profissional está preparado para me atender? Porque a gente não ouve falar do profissional de educação física que atende um paciente. Isso é tão novo para a gente, quem dirá para quem é de fora. Né? Então, você tem um profissional que está habilitado para te atender numa situação em que, em geral, não se recomenda fazer exercício. Então, isso eu tenho percebido bastante que para a gente tem sido interessante. Legal, Calma. Fábio? Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Não, só para comentar em relação também à minha experiência, que é parecida com a da Cauana. Eu vejo que eu não cheguei a atender pacientes na educação física com câncer, professor, mas eu já atendi com outras patologias. E pelo que eu percebo, nós não tínhamos um médico na equipe, mas nós tínhamos os outros profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, que faziam um trabalho em conjunto, e eles vinham já encaminhados do médico, né? E pelo que eu percebi, dava um suporte muito maior para esse paciente, porque ele já chegava com esse encaminhamento, o médico ele dava uma segurança a mais para esse paciente, e aí o trabalho que era feito na fisioterapia, posteriormente, quando ele vinha para a educação física, já era algo bem organizado, porque o fisioterapeuta já ia conversando com ele, os outros profissionais também, que estavam fazendo esse acompanhamento, né? Então, eu cheguei a trabalhar com diabéticos, com
pessoas com cardiopatias, né, não com câncer, mas eu acredito que o fundamento deve ser o mesmo, né? Acho que o médico, estando ali na equipe, dá um bom suporte para poder fazer esse trabalho. Legal, isso seria o ideal, não é? Fernando, algum médico aqui quer se manifestar também? Seria legal. Olha lá. Não, rapidinho. A experiência que eu tenho de conversar com oncologistas e cirurgiões, aparentemente, eu vejo um acesso mais fácil de médicos que estão no meio acadêmico, ou fazendo uma pós, ou, enfim, continuando a sua formação dentro da oncologia. Outros médicos que eu conversei dentro da área, mas não relacionado ao meio acadêmico, eu já senti um pouco mais de resistência. Sabem do benefício, mas ainda tem um certo receio de encaminhar. Dos médicos relacionados ao meio acadêmico, eu senti um pouco mais de acesso. Então, não sei se isso ainda é uma visão muito pessoal, mas eu senti que a conversa foi um pouco mais fluida quando esses médicos estavam ligados ao meio acadêmico. Pode ter sido uma visão muito pessoal, mas foi o que eu senti aparentemente nesse caminho aí de encaminhamentos. Legal. No sistema público, né, em alguns casos é mais fácil porque alguns médicos são professores da universidade. E esse é um bom caminho. Uhum. Os médicos que não estão na universidade, a gente tem tentado convencer, mas e aí é pessoal, tem uns que são mais antenados, ou estão por dentro, porque isso é muito novo de fato, e estão topando, tem uns que ainda têm alguma resistência, isso vai variar mesmo. A Débora escreveu que aqui o médico que nos apoia tem mestrado e doutorado também, os demais, os que não continuaram estudando, têm algum receio. É isso, Débora? Parece que é uma percepção, corrobora com a percepção do Fernando. Ótimo, ótimo, gente, a aula está ficando legal, bastante gente participando. Beleza? Porque não existe uma regra, reparem, não existe uma regra, a lei diz que não há necessidade da autorização médica. O que acontece o encaminhamento médico avança muito na perspectiva de que a pessoa venha fazer exercício físico, né? Eu sempre, o primeiro alvo é esse, eu vou conversar com a pessoa que ele encaminhe, que ele dê um papelzinho e fala, procura essa pessoa, porque aí vai melhorar muito. Ou a gente tem preparado um material e deixado lá, toma aqui, esse papel você entrega, por favor, entrega para o seu paciente, para procurar a gente. Loriane, por favor. Oi, Rafa, tudo bem? Bom, assim, vou falar, né, eu não tenho a prescrição direta aí, né, com a questão, né, como nutricionista, mas atendendo o paciente, recentemente eu estava com um caso, por exemplo, que acho que a dificuldade foi justamente essa, o médico só queria deixar a paciente a hora que ela ganhasse peso, para poder fazer o exercício, mas acredito que na imagem de gasto energético, né, de uma coisa muito fora do que realmente é trabalhado, né, então, de repente, trazer essas informações mesmo, que não é o exercício que vai lá correr uma maratona, né, mas que ela precisa estar ativa, né, e é uma paciente que não estava conseguindo nem sair da cama realmente, porque ela já estava num quadro de caquexia, justamente porque foi evoluindo em que não, fique na cama, não, poupe sua energia, né, e realmente ela poupou demais e houve o emagrecimento esperado por conta dos tratamentos e, né, consequentemente, está bem mais difícil de reabilitar essa paciente. Então, acho que a gente tentar cada vez mais levar essa discussão mesmo, que não é um exercício de vai para a maratona, né? Então, é o fato mesmo do paciente estar mais ativo, né? Legal, bom ponto, Loriane. Isso, tem muita gente que tem medo que a pessoa vai gastar muita energia e vai aumentar o processo catabólico. Não é desse tipo de esforço que a gente está falando, a gente está falando de esforço nesse tipo de pessoa, se ela estiver acamada ou bem próximo de estar acamada, o esforço é muito mais leve do que qualquer outro. Tudo bem, gente? Ótimo, estou gostando da interação de vocês. Passo 2. Identificar o perfil de saúde e possíveis riscos envolvidos. Então, é importante
estabelecer algumas premissas, né? Lembrar de algumas coisas que a gente já falou, mas é importante para a gente pensar nesse ponto. O câncer é uma doença muito heterogênea, então, apesar da gente falar, né, o câncer, tratar, às vezes, o câncer como uma doença só, o câncer de mama e o câncer gastrointestinal e a TMO, que é né, o transplante de medula óssea, são completamente diferentes. Absolutamente muita coisa diferente, e isso traz, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, uma pessoa com câncer de mama não deve ser olhada ou tratada do mesmo jeito que uma pessoa que tem outro tipo de câncer que é muito diferente, tudo bem? Então, o tipo de câncer, além do tipo de câncer, é o avanço da doença, quando a pessoa é diagnosticada cedo, tem um estágio menos avançado, é muito diferente de uma pessoa que está mais avançada, o local do tumor, a presença ou não de metástases, o acesso ao sistema de saúde, se a pessoa é atendida pelo SUS ou se ela usa um plano de saúde, o tempo e a dose do tratamento, além de combinações, né, se ela faz um tratamento, se ela passa uma cirurgia, e a cirurgia demora mais ou menos por conta que é do SUS ou se não é do SUS. Então, a gente tem que pensar super nisso. Pessoas que têm câncer diferente, que estão tipo avançado diferente, são pessoas completamente diferentes e a situação é completamente diferente. É por isso que a nossa área de exercício físico em oncologia tem que partir cada vez mais por uma ideia de precisão e de especialidade, tudo bem? E também a gente tem que pensar que em muitos casos, na grande maioria deles, lembra, eu mostrei para vocês um dado na aula retrasada, que 80% dos pacientes, o INCA fez um levantamento que 80% das pessoas com câncer vão para a cirurgia, e à medida que você tira o tumor, talvez tire um tecido circundante, de maneira geral pode promover alguma disfunção anatômica, alguma disfunção funcional, ou no mínimo, o período pós-cirúrgico é muito importante para o que a gente está falando aqui, certo? Os efeitos adversos agudos do tratamento adjuvante e não adjuvante, como náuseas, diarreia, função imune reduzida, fadiga, indisposição, entre outros, eles vão colaborar de forma considerável para a diminuição da aderência, primeiro para o sedentarismo, né? Então, primeiro para o sedentarismo e depois para o baixo engajamento dessas pessoas em esforços físicos. Eu participei a semana passada de um evento da Liga Brasileira ou do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, e tive que levantar um dado que eu achei muito importante. Apenas uma em cada 10 pessoas com tumor ginecológico continuam fazendo exercício ou são fisicamente ativas. Isso é um dado que é menos de 10%, né? 91% das pessoas são sedentárias ou não atingem a recomendação de atividade física, e elas permanecem, esse nível permanece, mesmo depois de 2 anos do final do tratamento primário. Então, isso quer dizer que apenas uma pessoa, menos de uma pessoa em cada 10, com algum tipo de tumor ginecológico, é fisicamente ativa, e pessoas que são diagnosticadas com câncer, de 53% delas diminui o seu nível de atividade física depois do diagnóstico. Ou porque ela tem medo de fazer exercício, ou porque ninguém explica para ela que ela pode fazer exercício, ou até porque a rotina dela muda muito, não é? Ela tem que fazer o tratamento, ela tem que encaixar o tratamento na rotina, ela tem que viajar para fazer o tratamento fora da cidade, ela tem que parar de pagar academia porque não sobrou dinheiro, ela está gastando mais dinheiro e assim por diante. Tudo bem? A gente tem que pensar nisso. E os efeitos colaterais geralmente começam nas primeiras semanas de tratamento e podem se estender por semanas ou até para o resto da vida. Então, alguns efeitos adversos a gente vai experimentar durante o tratamento e alguns vão sumir, mas outros vão permanecer pelo resto da vida, mesmo que eles vivam 5, 10, 15 anos depois. Tudo bem? A gente tem que pensar em tudo isso quando vai identificar o perfil de saúde e os riscos ao prescrever exercício. Pode falar, Fernando, por favor. Rafa, tumores ginecológicos, acho que vale a pena aqui só um comentário. Eu fiz um trabalho no INCA, a gente estava recrutando essas pacientes com tumores ginecológicos, na época a gente estava pegando todos. O que aparece muito? No início aparecia muito colo de útero e ainda aparece bastante.
só que a gente ficou impressionado com a quantidade de mulheres com câncer de endométrio que tem crescido bastante, né? O câncer de endométrio não aparecia entre os 10 no Brasil, eu acho que desde 2014 a coisa começou a aumentar. Câncer de endométrio são pacientes obesas, chegavam já para o tratamento, na fase de diagnóstico, sem tratamento ainda nenhum, diagnóstico, elas chegavam obesas. E na época havia também muito desse perfil que você falou, são mulheres com uma característica muito sedentária, são jovens, tá? Um pouco diferente das pacientes com câncer de colo de útero, que geralmente já tinha uma perda de massa muscular e perda de peso grande, um volume tumoral imenso, especialmente na questão do colo de útero. Então, assim, depende do perfil de pacientes, a gente vai tendo uma característica física dessas pacientes. Mas, curiosamente, o que unia todas elas era a questão da vida mais sedentária, da perda de massa muscular, às vezes ali meio perdida na história do sobrepeso, quando a gente, na época, né, esses pacientes fazem muita tomografia para diagnóstico. Então, você tem a opção de fazer um trabalho um pouco mais sensível ali para a qualidade muscular. E elas absolutamente perdiam já massa muscular sem tratamento ainda, tá? Não estão em fase bem diagnóstica ainda. Essas pacientes já tinham uma perda de peso importante. Só que a gente tem que ficar de olho, né? Porque o sedentarismo está aí e a obesidade está aí. As pacientes com câncer de endométrio eram típicas pacientes com esses dois quadros, sedentárias e obesas. E a sarcopenia às vezes se esconde por trás da obesidade, não é isso? A gente via isso muito claramente naquele teste de sentar e levantar 30 segundos, que foi um teste onde elas mais sentiam dificuldade de fazer. Não era nem nos 6 minutos, hein? Curioso. Nos 6 minutos, elas conseguiam desenvolver ali 400 metros, 430 metros, no seu ritmo de caminhada. Só que na hora que você pedia um teste um pouco mais intenso, elas sentiam bastante cansaço. Foi um teste onde a gente mais sentiu dificuldade. E o Open Goal também foi um bom indicador prognóstico ali para elas de resposta cirúrgica. Então, enfim, né, a gente tem que começar a colocar uma lupa melhor nessa história da perda de massa muscular, mesmo no sobrepeso. E no endométrio talvez seja um bom caminho ali para isso. 2 tipos de tumores ginecológicos têm característica, do ponto de vista físico, muito diferente. Né? Pessoas chegam com obesidade, outras não chegam. As duas perdem massa muscular, mas certamente a perda de massa muscular e força e a aptidão física é negligenciada nas que são mais sobrepeso, que tem mais sobrepeso e obesidade, porque ela se esconde, né? A perda de massa muscular se esconde por trás da obesidade, o que é bastante interessante. Quem mais, gente? Vamos lá? Então, esse é o mesmo slide que eu já mostrei para vocês. Eu vou passar mais rápido só para vocês lembrarem. Lembram? Lembram disso? Nos Estados Unidos, é um dado americano que saiu no começo do ano. 67% das pessoas tinham mais de 65 anos e 94% das pessoas sobreviventes nos Estados Unidos do câncer têm 40 anos ou mais. Então, é esse o público que nós vamos receber. Mais de 40 anos, quase com certeza, 67% acima de 65 anos. 45% são sobreviventes de câncer de mama ou próstata. 2 tipos. Mas se a gente juntar mama, próstata, colo retal e ginecológico, já são quase 85%. Certo? Pulmão é muito incidente, mas é muito letal, aparece muito menos, a não ser que seja um serviço especializado, específico. 2020, nos Estados Unidos, quase 80% das pessoas que sobreviveram a algum tipo de câncer estavam acima do peso. 80% é muita gente acima do peso, 33% já era obesidade, IMC acima de 30%. Os sobreviventes do câncer são mais propensos a serem diagnosticados com diabetes, 14% vezes 9, sem câncer, dislipidemia, 50 vezes 44, hipertensão 60 vezes 49, em comparação à população geral, pessoas que sobreviveram ao câncer, pessoas que nunca foram diagnosticadas. E apenas aproximadamente 16 a 22% são fisicamente ativos. Nesse estudo canadense, olha lá, quem é de novo? Kerry Cornell. 59% dos sobreviventes diminuíram a sua atividade física no pré para o pós-diagnóstico. Esse também é um dado americano. Tudo bem? Então, a gente precisa conhecer a pessoa. A gente precisa conhecer a pessoa que a gente vai trabalhar. Esse é um perfil bem interessante, como é que as pessoas chegam
para trabalhar com a gente. E aí, existem algumas fases, né? E aqui são algumas dicas, tá, gente? De todo o material que eu extraí de algumas revisões. A anamnese, então, é claro que é importante que vocês tenham alguns dados pessoais, mas eu estou... se você tem que anotar o nome ou não, eu não me importo com isso, eu vou destacar aqui para vocês. Algumas informações são importantes que fazem muita associação fazem muita relação com o segmento da pessoa quando ela faz exercício, tudo bem? Então, não deixem de entender se a pessoa tem ou não tem um acompanhante, se ela é ou não independente, ou o nível de independência dela. Tem gente que só consegue isso se tiver um acompanhante. Tem gente que só consegue fazer exercício se tiver um acompanhante, precisa de um acompanhante full-time, mas tem gente que precisa de um acompanhante para o deslocamento, alguém que leve, alguém que busque. E tem algumas pessoas que preferem muito que um acompanhante vá fazer exercício com ela. Então, eu venho fazer exercício, mas eu quero que minha filha que está precisando fazer exercício também venha também, pode? Pensem nisso, tudo bem? O nível de escolaridade é muito importante, isso varia muito, e pessoas mais escolarizadas entendem muito melhor a condição de saúde que ela está, o que é o diagnóstico da doença, por que fazer exercício físico é importante, e como é que você deve tratar todas as questões com essa pessoa. Varia muito o nível de escolaridade. Isso varia também no grupo de renda, e aqui está em vermelho, eu não estou dizendo que você deve escolher a pessoa só de alta renda ou de alta escolaridade, eu estou falando que determinar isso antes de começar a falar com ela é muito importante. Você pode mudar o tom da sua conversa, o nível de informação e tudo mais, a sua conduta pode ser diferente se você tem mais ou menos escolaridade. Tudo isso para gerar engajamento e aderência. E também, se você está trabalhando com um profissional de saúde, vá direto ao ponto, fale para ela, mostre para ela o quanto que isso é importante. Tudo bem? Essas são dicas importantes na hora de você construir a sua anamnese. Fatores de risco sociais, uso de álcool e tabaco. É importante você entender se a pessoa usa ou usou álcool ou tabaco. São fatores de risco independentes para vários tipos de câncer. Nível de atividade física, é importante determinar o nível de atividade física. Vivência prévia com práticas de exercício ou modalidades esportivas. É muito importante que a gente saiba se a pessoa foi ex-atleta de futebol, de natação, se ela jogou handball na equipe dos jogos regionais da escola e assim por diante. Isso vai te ajudar muito. Inclua essas perguntas que ela vai te ajudar muito. Tudo bem? Presença de outras morbidades, isso é extremamente importante, deve ter em toda a anamnese, tudo bem? Aqui eu estou reforçando. Especialmente presença de diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, osteopenia, osteoporose, artrites, algumas dessas, as que eu não coloquei aqui, a gente vai tentar encontrar utilizando a avaliação clínico-física, tudo bem? Por exemplo, a sarcopenia e a caquexia, eu não acho que você deve perguntar, eu acho que você deve medir. Obesidade também dá para medir facilmente. O diabetes não dá para você medir, você vai ter que perguntar ou pedir para ele trazer um exame, não é isso? A mesma coisa que a hipertensão arterial, você consegue medir a pressão, mas depende, a hipertensão varia bastante, né? A pressão arterial varia bastante ao longo do dia, se ele está medicado ou não está medicando, você não vai conseguir detectar no dia, tá? Então, você tem que perguntar. E, claro, se você pergunta se ele tem outras morbidades, é importante você saber se ele usa medicamentos de uso contínuo, isso é óbvio, preste muita atenção. Às vezes a gente negligencia os medicamentos de saúde mental, medicação para dormir, para ansiedade, para depressão, para controlar pânico, todos esses medicamentos podem interferir no seu processo de prescrição de exercícios, ou na sua conversa com a pessoa, inclusive. Dor, muitas pessoas, inclusive nessa fase, especialmente nessa fase sentem dor, é importante você fazer uma pergunta que inclua se ela sente dor, onde é, como é, se é contínuo, se ela vai e volta, se é só durante o dia, se é durante a noite, se é quando ela acorda, se é quando ela faz algum exercício e assim por diante. Isso também pode limitar a aderência do paciente. E é importante saber detalhes da doença e do tratamento. Tipo de tumor,
Algumas informações vai ser difícil extrair da paciente. Se você tiver acesso ao prontuário, seria ótimo. No sistema público, e quando a parceria é da universidade, você consegue. Quando não é, e você acha que a informação é importante, é esse o tipo de contato que eu acho que vocês devem ter com o profissional de saúde que atendeu ela primeiro ou com o médico, tá? Tipo de tumor, estadiamento, tipo e tempo de tratamento, presença de metástase, cuidado paliativo, presença de tratamento anterior, cirurgia, tipo quando a cirurgia afetou o sistema locomotor, se teve uma, né, retirou uma parte importante de algum tecido muscular, apesar de que isso tem sido cada vez menos presente, mas ainda acontece. Terapia de infusão, tipo e classe dos quimioterápicos, o tempo, isso vai ser muito difícil você tirar do paciente, mas para alguns casos é muito importante, especialmente se ele usou algumas platinas, alguns taxanos, para neuropatia periférica, algumas antraciclinas para condicionamento cardiovascular. Para radioterapia, local e tempo de tratamento, presença de feridas e assim por diante. Hormonoterapia, tipo e tempo, algumas pessoas usam por muito tempo, por exemplo, o câncer de próstata, a terapia hormonal dura bastante tempo e ela traz efeitos significativos para o sistema locomotor, por exemplo, para a saúde óssea. Muitas pessoas vão experimentar osteopenia ou osteoporose usando o ADT, né, a terapia hormonal do câncer de próstata. Alguém quer falar? Terapia de deprivação androgênica. Ótimo, muito obrigado. Podem comentar e me corrigir, se vocês quiserem. Mais coisas específicas, não é? Mama, por exemplo, dor nos ombros e pescoço, limitada amplitude de movimento, presença de linfedemas, é importante diagnosticar. Próstata, incontinência urinária, disfunção sexual, fragilidade do assoalho pélvico, linfedemas e fragilidade óssea, como eu disse. A disfunção sexual pode não ser importante do ponto de vista prático, mas pode ser importante do ponto de vista psicológico. É um assunto mais delicado, especialmente para homens, não é? Gastrointestinais, especialmente vai falar sobre isso, se a gente tiver tempo, a presença de ostomia, né, se ela tem uma bolsa, muita gente ainda tem receio, se pode, não pode se exercitar, se existe material específico para isso, como fazer exercício tendo uma bolsa, uma colonostomia, uma ileostomia, por exemplo. Cabeça e pescoço, disfagias, né, dificuldade na ingestão, isso pode causar baixa ingestão alimentar e déficit energético, e a presença de fadigas, tonturas, risco de queda aumentado, algum linfedema, então tem que prestar atenção. Pulmão, fadiga, tontura, quedas e anemias, é muito presente nesse tipo. Ginecológicos e urológicos, incontinência urinária, fragilidade do assoalho pélvico também, alguns tipos podem trazer anemias. Exercícios para o assoalho pélvico pode ser bastante interessante nessa população, pode ajudar muito na incontinência urinária, que é um problema, inclusive social, em alguns desses casos. E aí, casos bastante específicos, e aí tem muito pouca literatura, por exemplo, transplante medular óssea, anemia, leucopenias e neutropenias. Existem muitos poucos trabalhos que falam sobre exercício físico para pessoas em tratamento de medula óssea, especialmente para crianças, mas existem já alguns, e eles chamam muita atenção para esse tipo de situação. Pessoas que têm anemia, têm baixa contagem leucocitária, ou neutrófilos, e pode prejudicar no sistema imune, mas que fazer exercício pode ajudar, inclusive. Os cuidados específicos a gente pode discutir depois. Tudo bem, gente? É bastante coisa para perguntar, não é? Isso vai se aproximar cada vez mais do que o médico faz quando chama quando o paciente tem uma consulta, especialmente as primeiras consultas. E é basicamente isso. Eu quero que vocês saiam daquela anamnese da academia, né, que acontece, você pergunta só 3 coisas e vem buscar muito mais detalhes para que a gente possa
ter alguma segurança e também elementos para você prescrever exercícios específicos que podem mudar a vida da pessoa facilmente, por exemplo. Quer falar, Cauã? Pode falar. Professora, a nossa experiência tem sido em dividir essa anamnese, uma parte na conversa, uma parte puxando dados do prontuário, porque a gente tem acesso, e a gente desenvolveu um formulário do Google, então, para as pessoas que a gente percebe que tem essa possibilidade, ou às vezes para acompanhante, quando já aconteceu de ser, às vezes, uma pessoa mais idosa. Daí a gente deixa aquelas perguntas que são mais íntimas ou muito mais detalhadas ali, porque às vezes para você pergunta para o paciente qual medicamento você toma, às vezes ele não sabe, mas o acompanhante tem tudo anotado. Então daí a gente consegue coletar isso em diferentes momentos. E eu tenho usado a primeira contato, né, pessoal, assim, para fazer essa avaliação física mesmo, esse teste físico, que a gente às vezes acaba falando para o aluno, que é uma aula experimental, mas você consegue perceber como que ele está fisicamente, daí você junta com todas essas informações para fazer o programa. Então, tem auxiliado já para fazer uma avaliação se tem sarcopenia, a gente já consegue fazer uma avaliação de força, uma capacidade funcional, ver como que está o equilíbrio, e daí você já consegue ter uma percepção melhor de como que você vai conduzir daí o programa, e daí em contato com os outros profissionais, se é necessário, né, se a gente percebe que tem alguma necessidade de fazer contato com o médico, ou mesmo com a nutricionista, para saber como tem os pacientes que eu tenho tido contato, tem esse suporte nutricional e médico, isso é um passo muito mais fácil para trabalhar, porque você sabe que ele não tem problema de alimentação, porque a alimentação dele está controlada. Então, são coisas que daí depois, numa situação diferente dessa, isso é mais um cuidado para se tomar, né? Então, tem funcionado bem assim, fazer isso um pouco separado para você não chegar, porque o paciente já vem passando pelo médico, às vezes por 2, 3, 4 especialistas que vem fazendo toda essa bateria de perguntas. Daí você entra mais um que às vezes chega com mais um monte de informação. Então, ir dividindo tem sido interessante, assim, daí pegando essas informações nesses 3 pontos. Legal, ótimo. A gente vai falar sobre as avaliações clínico-físicas também, tá bom? E isso pode ser interessante, se você conseguir dividir, se você conseguir utilizar outras formas de adquirir essa informação, pode ser importante. Então, depois da anamnese, alguém mais quer falar? Tony, pode falar. Professor, com relação, por exemplo, a outras condições associadas, né? Às vezes a pessoa já pode ter hipertensão ou diabetes associados. É interessante a gente tentar achar um meio termo, né? Para conseguir atender as comorbidades que tiverem associadas, o tratamento, né? Naquele momento. E se tiver algum medicamento, é interessante a gente conversar com o médico, né, para ver as interações e tudo sobre essas condições, certo? Certo, Tony. A grande maioria, os guias de oncologia dizem o seguinte: se você detectar a presença de diabetes, hipertensão e outras morbidades, você deve, inclusive, saber sobre os cuidados, riscos desta condição específica. Então, busque a Sociedade Americana de Cardiologia, o guia da Sociedade Americana de Cardiologia, para saber como prescrever exercício e quais são os cuidados específicos que você deve ter para pessoas que têm hipertensão. Tudo bem? Então, se você está trabalhando com esse público específico, isso não quer dizer que isenta vocês não saber do cuidado que você deve ter para a pessoa se ela tem diabetes do tipo 1, por exemplo, que tem que ter um cuidado específico para a insulina, né, e durante o exercício, por exemplo, de quando ele deve comer e quando ele deve usar insulina ou não, tudo bem? Então, para além desses cuidados que a gente está falando aqui, se você detectar outros problemas, você deve buscar os guias específicos. E aí, se vocês entrarem lá no site do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tem guia para todas essas condições já. Tem um guia específico para o diabetes, para a prescrição de exercícios para diabetes, para doenças cardiovasculares, especialmente hipertensão arterial, para osteoporose, para cuidados específicos de outras doenças várias. Tudo bem? Para obesidade e assim por diante. Então, isso, exatamente, não isenta a gente de saber de outras condições, de trabalhar com outros cuidados. Tudo bem?
Ótimo. Além da anamnese, é importante a gente fazer uma avaliação clínico-física. E aí eu vou chamar atenção para algumas condições. Tudo bem? Especial para a caquexia sarcopenia. Eu já mostrei esse slide. A caquexia tem vários níveis, mas do ponto de vista prático, a gente mede caquexia se a pessoa perdeu peso, e aí o score pede para você calcular qual a porcentagem de peso corporal que a pessoa perdeu nos últimos 6 meses, e a gente faz isso assim, perguntando mesmo. Vira para a pessoa, pesa ela, e pergunta, você sentiu que perdeu peso nos últimos meses, no último mês, nos últimos 6 meses? Tem pessoas que têm dificuldade de responder, a maioria tem alguma dificuldade de responder, especialmente se tiver baixa escolaridade, se for atendida pelo SUS, é a nossa experiência lá no Hospital do Câncer, mas algumas pessoas sabem exatamente quanto peso perdeu. Ele fala e você calcula. Se perdeu menos de 5%, é provável caquexia, né? Se perdeu mais que 2, por exemplo, entre 2 e 5 é provável caquexia, mais do que 5 é caquexia. E aí, se isso está combinado com outras condições, é caquexia refratária, tudo bem? É muito importante, e isso acontece em alguns casos específicos, né? Como o Fernando disse, pode acontecer em um tipo de ginecológico, outro não, acontece bastante em cabeça e pescoço, acontece bastante em cólon, em reto, em fígado, pâncreas, esses do sistema digestivo, e assim por diante. A gente tem um trabalho ali no Hospital do Câncer, 55% das pessoas que a gente avalia antes da cirurgia, para pessoas que têm algum tumor do tubo digestivo, a gente tem juntado todos para depois estratificar, já tem caquexia. Eles chegam para fazer a cirurgia já com caquexia, tá? Para fazer a primeira cirurgia, a gente só pega as pessoas que vão fazer a primeira cirurgia. Então, isso é uma condição bastante prevalente. É o mesmo número quase de pessoas que têm sarcopenia, tá? Então, estou querendo dizer, entre 50% e 55% dos pacientes ali no Hospital do Câncer de Londrina que chegam para fazer a cirurgia, já tem caquexia ou sarcopenia. Cirurgia para retirada cirurgia no sistema digestivo, seja ele no cólon, no reto, no ilho, no estômago, no pâncreas, ou assim por diante. Tudo bem? Em alguns casos, é uma condição bastante prevalente. É menos prevalente em pessoas de câncer de mama, por exemplo, e próstata. Sarcopenia, existem várias formas de você medir sarcopenia. Antigamente, sarcopenia era dada como perder massa muscular. Hoje, o algoritmo mudou um pouco. Esse é um algoritmo mais moderno, que avalia a perda de força, de massa e de aptidão física e detecta a severidade da sarcopenia. Então, esse aqui é um resumo do consenso europeu de sarcopenia. Então, esse artigo é um artigo que o Vitor, que foi meu aluno, escreveu, também em língua portuguesa, também publicado numa revista fácil, que não precisa pagar para ler, faz parte daquela ideia de divulgação de informação, e se vocês baixarem e lerem, vai falar exatamente, tintim por tintim, facinho, como é que mede sarcopenia, e por que a sarcopenia é importante. Tudo bem? Hoje, você mede força com um hand grip. Existem alguns mais baratos, outros mais caros. A recomendação é usar esse aqui, um Jamar ou um Saihan. Os outros são menos precisos, mas você pode usar se você não tiver. E aí, menos de 27 quilos para mulher, para homens, e menos de 16 quilos para mulher, a gente já detecta baixa força e é sarcopenia provável. Ou então o teste levantar e sentar da cadeira, que é um teste que você pede para a pessoa levantar e sentar da cadeira 5 vezes. Se ela demorar menos que 15 segundos para fazer 5 repetições, também é sarcopenia provável. E aí você parte para o outro teste, que é o teste de baixa massa muscular. Você pode medir massa muscular com bioimpedância, com a tomografia, com pregas cutâneas, tem vários métodos lá, está tudo explicadinho. E aí a massa muscular apendicular e tal é a medida a se fazer. E existem outras formas de fazer teste de baixa aptidão física,
que é o teste de marcha de 4 metros, a bateria de teste SPPB, que eu gosto muito em particular, o TUG, o professor Henrique falou, o professor Fernando acabou de citar, é o Time Up and Go, a gente vai falar, e a caminhada de 6 minutos, se ela andar menos que 400 metros, ela tem baixa aptidão física, e aí sarcopenia severa, tudo bem? Mais do que o algoritmo, tipo, usar tudo isso para classificar, sarcopenia provável, sarcopenia severa, é importante, alguns destes testes têm sido utilizados já como preditor de mortalidade. O TUG e o teste levantar e sentar da cadeira têm mostrado bastante sensibilidade. Pessoas que vêm fazer, que têm diagnóstico de oncológico e apresentam baixa capacidade de aptidão física por esses testes, já morrem antes, tudo bem? Ou ficam mais tempo no hospital, mais tempo hospitalizado, e assim por diante. Então, a gente precisa trabalhar nessas capacidades aí, para ver se isso melhora. Beleza? Então, são 2 testes, sarcopenia e caquexia, são 2 medidas que eu recomendo fortemente. Outra coisa que a gente precisa... Opa, pulou aqui. Que eu sugiro fortemente medir é a qualidade de vida. Existem várias formas de medir qualidade de vida. Este é um questionário específico, que é LQC30, da Organização Europeia para a Pesquisa e o Tratamento do Câncer. Eles têm vários questionários, vários instrumentos específicos, desde tumores específicos até condições específicas, como fadiga, fraqueza e tal. E este material pergunta sobre... Está traduzido para o português de Portugal, tá? Então, por isso está escrito, custa-lhe fazer esforços mais violentos. Acho que a gente tem que dar uma adaptada, não é isso que ele quis dizer, se custa fazer esses esforços mais vigorosos, eu falaria no português brasileiro. Por exemplo, carregar um saco de compras pesado ou uma mala, e a pessoa vai numerando e depois o score traz, em alguns domínios, o quanto a qualidade de vida dela diminuiu. Mas existem outros, existe o SF36, é famoso, um da Organização Mundial de Saúde, um do CDC, do Centro de Controle de Doenças americano, alguns de autores específicos, mas que são bastante difundidos e utilizados. Medir qualidade de vida pode ser uma boa ideia, especialmente para devolutiva. Na hora que você mede qualidade de vida, depois de 2, 3 meses, avalia de novo, ajuda a pessoa a perceber que as coisas, que o exercício ajuda muito ela. Isso ajuda você. Se você conseguir convencê-la disso, isso vai te ajudar muito a aumentar a aderência da pessoa ao tratamento, ao exercício. Fadiga, fraqueza e inatividade física, também existem várias formas de fazer isso. Eu recomendo que isso também seja avaliado, porque essa parece ser uma das principais barreiras para a prática de exercícios físicos, apesar de que a fadiga é um dos sintomas que mais são diminuídos ou amenizados pela prática de exercício físico. Então, as pessoas relatam que a fadiga e a fraqueza é a principal causa dela não fazer exercício. Mas quando ela faz exercício, a principal mudança nos sinais, sintomas e efeitos adversos que ela relata é a diminuição da fraqueza e da fadiga. Então, reparem que parece que é uma barreira importantíssima, a fadiga e a fraqueza. Existem questionários para fazer isso, e os testes de aptidão também podem ajudar. Então, este é um questionário, este aqui, ó, a versão brasileira desse teste aqui, ó, do Cancer Fatigue Scale, tudo bem? E ele faz perguntas também como, você fica cansado facilmente? Ao sentir fadiga e cansaço, você sente necessidade de desejar? E aí, tem um score e a pessoa depois é classificada e você consegue avaliar. Certo? Aí, ó, ainda classifica em alguns domínios. No domínio da fadiga física, da fadiga afetiva e da fadiga cognitiva, por exemplo. Se você somar ali, ainda você tem alguns scores de fadiga física, afetiva e social. Tudo bem? Afetivo. Neuropatia periférica é um dos... não é tão relatada assim em vários. Aquele estudo que eu falei para vocês do COMET de sintomas trouxe que metade das pessoas é incidente, mas se você comparar com outros, não é tão incidente assim.
50% das pessoas que fazem tratamento oncológico relatam que a neuropatia periférica pode ser um problema para elas. Existem algumas formas de avaliar, algumas são fáceis, outras não são tão fáceis. Esse aqui é um jeito fácil de avaliar, é um questionário, está em inglês, e pergunta sobre, é um questionário que chama sobre neuropatia periférica induzida por taxanos, e que é um tipo de quimioterápico, não é? E eles falam sobre, perguntam sobre se ele sente formigamento nas mãos, se ele sente, se formiga ou se numbness, se sente dormência nas mãos, né? Se a pessoa sente que está fraca e assim por diante. Então, todas essas perguntas aqui fazem relação com a fadiga e a neuropatia periférica. Existem outras formas de avaliar, e eu vou recomendar que vocês leiam. Quem tiver interesse específico, um minuto, Débora, eu já para você falar. Se você tiver buscando algo mais específico, leia este trabalho. Tem um guia de recomendação também sobre identificação e tratamento de neuropatia periférica. Aqui fala sobre um framework, né, um passo a passo para você detectar problemas sensoro-motores e autonômicos quando está avaliando a presença de neuropatia periférica. Esse é um conjunto de informações que você pode perguntar, e ainda tem alguns testes que você faz físicos, né, passando algodão no pé da pessoa e pedindo para ela saber, perguntando se ela sente dor, se ela sente coçar, se é hipersensível e assim por diante. Débora, quer falar? Ô, Rafa, esse questionário de neuropatia, existe a versão traduzida para o Brasil? Não que eu saiba, Débora, não que eu saiba. Tudo bem? Porque isso acaba sendo um problema para nós, né? Um problema, se você quiser usar, em teoria, tem que validar. Do ponto de vista científico, não é? Beleza, então, obrigada. Não que eu saiba, eu não conheço nenhum instrumento em língua portuguesa. Conhece, Fernando? Alguém conhece? Não, Rafa, não conheço. Validado, com boa qualidade, não. Me parece que essa ainda é uma área em construção, viu? A Maria, por exemplo, a hora que a gente lê esses guias e esses consensos, eles não trazem um tipo, um score, ou um algoritmo igual aquele que eu acabei de mostrar para a sarcopenia, por exemplo. Entende? Então, eles dão algumas recomendações, mas não é fácil de entender como é que você mede na prática. Tudo bem? E esse é um alerta, sempre lembrando da síndrome mão-pé. Isso acontece muito, não acontece muito, acontece em alguns casos. Pessoas podem ter hipersensibilidade nas mãos e nos pés, isso é muito importante durante o exercício. Para quem conhece a recomendação de prescrição de exercícios físicos para as pessoas que têm diabetes, é muito importante fazer uma avaliação dos pés, por exemplo. Se a pessoa tem alguma ferida, alguma bolha, alguma unha encravada, fazendo exercício, e ela piora, você pode causar um problema sério para a saúde do pé da pessoa, ela tem problema de cicatrização e tal. Então, o cuidado com os pés, com os diabéticos, deve ser redobrado, para ela não, por exemplo, ir jogar futebol, e aí toma um pisão, a unha fica preta, sabe essas coisas? E aí cai a unha, e ela demora para cicatrizar, e nunca mais vai conseguir cicatrizar, ou pode ter um problema severo de cicatrização, porque tem um problema severo de circulação, e assim por diante. A gente também tem que tomar algum cuidado com relação às mãos e aos pés das pessoas que têm essa síndrome, porque uma bolha dessa pode gerar uma ferida, e ela demora para cicatrizar, e isso pode levar pode ser uma abertura para infecções, e assim por diante. Tudo bem? Então, são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção. Tudo bem, gente? No passo 2, só demos 2 passos. A gente precisa dar mais 3. Como é que a gente está? Está rápido? Está devagar? Está difícil? Querem fazer um intervalo de 10 minutos? E a gente volta? Pode ser.